Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como cadastrar mais de um endereço para um usuário. Por exemplo, eu tenho o listar, eu listo os usuários, eu posso selecionar um usuário, eu quero cadastrar um novo endereço para o usuário 3. Cadastrar um novo endereço, colo um endereço, coloco o número 12 só para ficar diferente, ou melhor, 13, porque o 12 eu já tenho cadastrado, 936. Clico em cadastrar. Endereço cadastrado com sucesso, eu cadastrei para o usuário 3. Venho em visualizar, agora eu tenho o endereço final 13. Tinha 3 endereços, agora eu tenho mais esse 13. Só para vocês terem certeza que eu estou apresentando, eu posso retornar no cadastrar, colocar 14, em seguida novamente o número, clico em cadastrar, endereço cadastrado, venho no visualizar. Agora, este usuário, ele possui mais de um endereço. Eu estou apresentando os detalhes do usuário e depois listando os endereços. Ou também eu posso acessar o listar usuário. No listar eu posso acessar o cadastrar, conforme eu apresentei, ou posso acessar diretamente o visualizar. Visualizar os detalhes do usuário e depois listar os endereços. Você também pode utilizar essa ideia, por exemplo, visualizar os detalhes do usuário, em seguida listar as compras, listar os veículos, listar alguma coisa relacionada ao usuário. Neste caso, eu optei em listar os endereços em função da sugestão que eu recebi no YouTube. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server. Start o servidor. Com o servidor startado, posso abrir no gerenciador de arquivos no disco onde está instalado o AMP Server, diretório padrão, e eu criei o diretório Celc. Abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code, simplesmente arrasto, abrindo o diretório, crio o arquivo index.php com a estrutura básica do HTML, indicando que é um arquivo do tipo HTML, português Brasil, aceita caracteres especiais e o título da aba do navegador. Acrescento um título para este projeto, será o cadastrar endereço, abro no navegador. Para abrir eu simplesmente acesso o servidor local, localhost, e em seguida o diretório Celc que eu havia criado. Em seguida o arquivo index, não preciso colocar o nome do arquivo porque o próprio servidor encarrega-se de pesquisar um arquivo index. Se eu colocar, é o mesmo resultado. Cadastrar endereço, neste cadastrar abaixo, eu começo o formulário, utilizo a tag form, finalizo o formulário, utilizo o label para indicar o que o usuário deve preencher, neste caso será o endereço, ou simplesmente coloco o logradouro, depois acrescento um campo, então será um input type, logradouro sendo rua, avenida ou qualquer outro nome, então será do tipo text. Depois acrescento um name para este campo, sendo logradouro, um placeholder para indicar o que o usuário deve preencher, rua, avenida, algo do gênero. Indico que é um campo obrigatório, required, finalizo o campo e coloco 2 quebra de linha. Posso conferir no navegador como que está ficando o logradouro. Rua, avenida é isso que o usuário deve preencher. Duplico este campo. No momento eu só coloco 2 campos, mas você pode colocar mais. Neste caso será somente logradouro e número, somente esses 2 valores, mas você pode acrescentar mais campo. Um campo para bairro, um campo para cidade, um campo para estado. Eu só deixo esses 2 como exemplo. Coloco o número, nome do campo e neste caso número do endereço. Confiro, atualizo número do endereço ou número do domicílio. Em seguida, crio um botão, input, este botão, para indicar que é um botão eu coloco type, submit, quando o usuário clicar neste botão, quero submeter o formulário, value, o valor que será apresentado no botão, sendo a palavra cadastrar, e também acrescento um name para este campo, send cad end, cadastrar endereço. Isso já é o suficiente para o formulário, mas agora eu preciso indicar como que eu vou enviar os dados. Os dados serão enviados através do método post e também serão enviados para a mesma página. Então eu coloco action, deixo vazio porque é para a mesma página. Se é para a mesma página, eu posso receber aqui acima.
abro o PHP, finalizo o PHP, em seguida utilizo o filter underline input array para receber os dados de todos os campos. Eu estou recebendo através do método post, então input post. Eu enviei através do método post, então aqui eu recebo. E recebo tudo como a string filter underline default. Depois que eu receber, eu posso atribuir para uma variável cifrão dados. Somente a variável é antes do igual, porque eu quero atribuir o valor. E dou um var dump na variável dados para conferir se estou recebendo os valores. Atualizo, preencho, por exemplo, rua. Coloco A mesmo, em seguida um número 1, clico em cadastrar, logradouro e número. Exato. E tenho send, cad, end, cadastrar endereço. Se eu tenho esta posição, eu só tenho esta posição, esta chave no array, se o usuário clicar no cadastrar. Se existir, então acessa um hífen. Eu crio aqui um hífen. Se for diferente de vazio, empty, a variável cifrão dados, em seguida a posição sendCad endereço, acessa este hífen. Aí pode dar o var dump. Será que agora ele só dá o var dump quando o usuário clicar no botão? Atualizo, não deu o var dump. Mas se eu preenchi o formulário, clico em cadastrar, agora deu o var dump. Eu coloquei o número 2 de diferente. Posso agora inserir no banco de dados. Para inserir, será um insert, mas inserir em qual banco de dados? E qual usuário que vai receber esse endereço? Então, eu preciso criar uma base de dados. Eu acesso novamente localhost, o servidor local, acesso o phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, usuário root, a senha em branco e o servidor MySQL. Acessei, preciso criar uma base de dados, crio a base de dados como nome de Celk, seleciono a collection, UTF-8 MB4 Unicode CI, criei a base de dados, primeira tabela será os usuários, deixo coloco 6 colunas, executar, primeira coluna ID, sendo uma chave primária e também será auto-incrementa. Próxima coluna será o nome do usuário. Eu coloco somente informações básicas, por exemplo, nome e e-mail. As outras informações do usuário você coloca. Seleciono o InnoDB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, posso guardar para criar a tabela. Tabela criada com sucesso. Posso inserir um usuário, então o primeiro usuário será o César, acrescento também um e-mail, cesar@celk.com.br, copio o nome que eu atribuí, o endereço do e-mail, acrescento o segundo usuário, coloco o nome, sendo este o usuário, coloco um e-mail para este usuário, coloco 20, não será cadastrado 20 usuários, mas mais fácil. Coloquei o terceiro usuário, também coloco um e-mail para este usuário e o terceiro usuário, sendo esse, também deve ter um e-mail. Acrescentei os dados, executar para inserir, procurar 3 usuários, mas cada usuário pode ter vários endereços. Para isso, eu preciso criar uma tabela para salvar os endereços. Abro a base de dados Celk, crio a tabela endereço, sem caracteres especiais. Tilde, cedilha, acento, você não pode colocar caracteres especiais no nome da tabela. Indico 6 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas. Primeira coluna será a coluna ID, o ID é uma chave primária e também auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Quais são as colunas que eu preciso criar? Será o logradouro e o número. Conforme eu citei, você pode criar mais campos. Os outros campos que você criar no formulário, você também cria as colunas no banco de dados. Varchar número, porque eu coloco o número como varchar? Porque pode ser, por exemplo, casa 22B. Então, eu preciso colocar varchar texto e número. Deixo 45 já é o suficiente. InnoDB para fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, mas eu não coloquei a chave estrangeira indicando para quem pertence esse endereço, para qual usuário. Então, eu preciso acrescentar mais uma coluna. Após o número, eu pego
essa tabela, usuários, utilizo como nome da coluna. Se eu quero utilizar como chave estrangeira, eu recomendo que você siga esse padrão. Primeiro, o nome da tabela no singular quando é chave estrangeira. A última palavra no singular, underline ID. Assim fica fácil de identificar que é uma chave estrangeira. Chave primária, somente ID. Chave estrangeira, ID no final. E em seguida o nome da tabela principal no singular. Nome da tabela no plural e aqui como chave estrangeira no singular. Cadastro o endereço, venho em inserir, coloco o logradouro, coloquei o nome, só acrescento 1 aqui no final, número, o número do endereço, para qual usuário pertence, para o usuário 1. Depois, novamente, coloco 2, só para diferenciar o endereço. Número, o mesmo número, pertence ao usuário 1. O usuário 1 já tem 2 endereços. Coloco 20, não será utilizado todos. 3. Então, o usuário 1 possui 3 endereços. É claro, é o mesmo endereço, mas eu coloquei o mesmo endereço para facilitar, só acrescentei um número diferente. Acrescento para o outro usuário, então o usuário 2 ele vai ter somente um endereço, então esse será o 4. O anterior era 3, então esse será 4. Número, eu setei que é para o usuário 2. Usuário 2 somente um endereço. O usuário 3 vai ter também somente um endereço, usuário 3. E para o usuário 4, eu coloco mais de um endereço. Neste caso, eu coloco 2. Usuário 4. É o usuário 4 eu tenho? Sim, usuário 4 eu tenho. Acrescento o endereço, é o 6, então agora é o 7, um número e o usuário 4. Executar, confiro, procurar e tenho o usuário, em seguida o endereço do usuário. A chave estrangeira que eu estou utilizando neste local está como chave primária neste local. É obrigatório. Observem essa parte, porque o que eu quero apresentar em seguida precisa ter esse detalhe correto. A chave estrangeira que você está utilizando aqui, o número, deve estar presente como chave primária neste local. Porque agora eu quero fazer o relacionamento. Venho em estrutura, visão e relação, restrito. Por que eu quero acrescentar restrito? Se algum usuário tiver algum endereço, eu não posso excluir o usuário. Para isso, eu faço o seguinte, eu utilizo a chave estrangeira usuário ID. Se alguma chave estrangeira, se essa coluna está utilizando alguma chave estrangeira que é a chave primária dessa tabela usuário, eu não posso excluir o usuário. Será que realmente é isso? Criou, cadastrou corretamente, você pode fazer de forma gráfica ou utilizar esta quebra, alterar na tabela endereço, adicionando chave estrangeira na coluna usuário ID, utilizando como referência da tabela usuário a coluna ID, chave primária, chave estrangeira. Quando eu tentar deletar um usuário, está restrito. Se algum usuário, algum ID do usuário estiver sendo utilizado como chave estrangeira, eu não posso excluir. Será que funciona? Eu tento apagar o César 1. Ok, não posso apagar, porque eu tenho o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. É importante que você implemente este relacionamento. No curso de PHP Developer, eu apresento muito mais detalhes como você deve trabalhar com banco de dados. Mais detalhes do curso disponível abaixo do vídeo. Eu tenho as duas tabelas, agora eu preciso conectar este projeto com o banco de dados. Para fazer esta conexão, crie um arquivo com nome de conexão, sem caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Esqueça o que você aprendeu no português, que você precisa colocar acentuação. Coloquei uma conexão pronta para facilitar. Tenho as credenciais da conexão. Onde que está o banco de dados? Está localmente. Usuário root. Lembra quando eu acessei o PHPMyAdmin, eu utilizei o usuário root, a senha em branco, base de dados Celc, essa base que eu estou utilizando, e a porta 3306. A porta nem sempre é obrigatório, por isso que eu deixei a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Eu testo somente a conexão sem a porta. Se não conseguir conectar corretamente, teste utilizando a porta. Eu só testo com a porta, não, testo sem a porta. Pego o arquivo conexão e tento acessar o mesmo.
conexão com banco de dados realizado com sucesso. Mas se eu retirar a letra E, atualizo, não conseguiu conectar. Dou um Ctrl Z, retorno para a base de dados correta. Eu preciso incluir este arquivo conexão neste arquivo index. Para isso, eu abro o PHP, finalizo o PHP, coloco um comentário, incluir a conexão com banco de dados. Para isso, utilizo include, inclua somente uma vez o arquivo com o nome de conexão.php. Confiro. Se eu acessar este arquivo index, ele acessa a conexão. Altero, Enter, conexão com banco de dados realizada com sucesso, inclui o conteúdo que está no arquivo conexão e também o conteúdo que está no arquivo index. O que estiver do arquivo conexão, eu preciso utilizar esta variável con, no decorrer da aula será utilizada. Essa instrução echo eu não preciso. Retirei o echo, conectado. Agora eu preciso salvar no banco de dados. Então, venho no arquivo index e crio a query. Agora sim eu posso colocar insert, insira os dados na tabela. É na tabela usuários? Não, é na tabela endereços, porque eu quero cadastrar somente o endereço. Nas colunas, os seguintes valores. Quais são as colunas que recebem os valores? O ID eu não preciso, é auto-incrementa. Eu preciso enviar o logradouro. Depois do logradouro eu tenho o número e também preciso enviar o ID do usuário, para qual usuário que eu quero cadastrar o endereço. Depois eu tenho os valores. O valor você deve colocar na mesma sequência que está aqui o nome das colunas. Primeiro, abro aspas duplo, fecho aspas duplo, concateno, pego o que está dentro da variável dados, o mesmo que eu dei o vardump, eu quero somente a posição. Lembram do vardump que tinha antes ali? Inclusive eu comento e dou um vardump para conseguir explicar. Primeiro preciso do logradouro, então venho aqui em endereço, pego somente o logradouro. Neste caso será o 8, coloco aqui 8. Inclusive, para facilitar, eu coloco value aqui, mas depois eu excluo, só para não ter a necessidade de ficar preenchendo toda hora o endereço. Value e depois o número também, value, colocando o valor. Assim eu não preciso preencher. Se eu atualizar, ele já deixa preenchido, assim facilita. Era o 8, clico em cadastrar, tenho o vardump, logradouro. Então, o que estiver nesta posição, nesta chave logradouro, que eu quero atribuir para esta coluna logradouro. Pode fazer neste formato? Pode, mas não é recomendado. Por quê? Isso aqui é uma instrução SQL. Isso aqui é um dado, e esse dado pode ter um SQL injection. Eu posso implementar de tal forma que isso seja reconhecido como uma instrução SQL, uma query, e isso daqui seja reconhecido exclusivamente como dado. O usuário pode tentar enviar qualquer coisa que vai ser reconhecido como dado. Para isso eu utilizo link. Então eu apago isso daqui, não utilizo este formato, pego o logradouro, logradouro, crio o primeiro link, depois vírgula, número, e o próximo é usuário ID. Usuário ID também será um link. Atribuo esta query para uma variável query underline endereço, porque eu quero cadastrar um único endereço, coloco no singular. Preparo esta query, pego a variável con, que possui a conexão, e esta variável con está dentro do arquivo conexão, mesmo arquivo que eu incluí no decorrer da aula. Prepare para preparar a query que está dentro da variável query endereço e atribuo para uma variável com o nome de cad underline endereço, cadastrar o endereço. Preciso substituir agora este link pelo valor que está dentro da variável dados. Pego a variável cad endereço e em seguida o bindparan, indicando que eu quero substituir este link logradouro. Não esqueça dos dois pontos. Esses dois pontos não são obrigatórios, mas maioria, 99% das implementações utilizam esses dois pontos. Depois do logradouro, este link recebe o que está dentro desta variável dados, o mesmo que eu dei o vardump, e neste array eu tenho a posição logradouro. Eu quero pegar este valor.
Então, já está substituído. Desta forma, isso aqui é uma query, um SQL, e aqui é um dado. Aqui é um dado, não há problema em relação ao SQL Injection. Tem o logradouro, número e o usuário. Logradouro, número, o link número deve receber o que estiver na chave número. Depois, eu tenho o ID do usuário? Não, não tenho o ID do usuário. No momento, eu coloco um ID fixo. Então, ID do usuário fixo, só para conseguir testar quem vai receber. Então, uma variável ID, ou como que está no banco de dados? Venho no banco de dados e estrutura é usuário ID. Então, pego o usuário ID, recebe o valor 4, é o usuário 4. Existe o usuário 4 no banco de dados? Sim, existe. Porque se você tentar cadastrar um endereço para um usuário que não existe, você não vai conseguir cadastrar. Observe isso porque eu já gravei uma aula com esse conteúdo e constantemente eu recebia, não está incluindo, porque eu havia implementado o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Você não consegue cadastrar um endereço se o ID que você estiver utilizando neste local não estiver como chave primária nesta tabela. Eu coloquei aqui acima a variável ID, então aqui abaixo a variável ID, que possui o ID do usuário, deve ser atribuído para o link usuário ID. Substituir os valores, posso executar cifrão CAD endereço, em seguida a função execute para executar. Posso verificar se conseguiu cadastrar corretamente, se cifrão CAD endereço, a quantidade de linhas, linha count, é diferente de 1, então acessa este if. Se não, acessa este else, indicando que não conseguiu cadastrar corretamente. Quando conseguir cadastrar corretamente, então simplesmente dou um eco, abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e posso imprimir a frase endereço cadastrado com sucesso. Acrescento um CSS inline style, e esse style vai ter a propriedade color, em seguida a hashtag F00. Se você quiser aprender mais sobre CSS, é um conteúdo que eu abordo no curso de PHP Developer. E quando não conseguir cadastrar corretamente, eu coloco, não, aqui quando conseguiu cadastrar, coloco verde. E quando não conseguiu, deixo vermelho. E altero erro endereço não cadastrado com sucesso. Posso testar? Sim, posso testar agora. Este var dump não preciso, comento para ele não ficar neste local. Você pode colocar um comentário. Então, por exemplo, acessa o hífen quando o usuário clicar no botão. Depois, aqui você tem a query cadastrar endereço no banco de dados. Preparar a query, substituir o link, executar, verificar se conseguiu inserir corretamente. Você coloca o comentário, eu deixo somente este básico. Atualizo, clico em cadastrar, não quero cadastrar agora o 8. Clico em cadastrar, endereço cadastrado com sucesso, verifico. 8 cadastrou corretamente para o usuário 4. O usuário está recebendo o endereço. Mas aqui eu deixei o ID fixo. Esse ID fixo e implementei o cadastrar. Se você quer o simples cadastrar endereço, cadastrar mais de um endereço para o usuário, está implementado. Agora vem o complemento, que eu quero listar os usuários e depois você pode selecionar um usuário que deve receber o endereço. É isso que eu quero implementar. Então, este arquivo index agora não será mais index. Eu altero o nome para cadastrar, copio o arquivo cadastrar e altero o nome para o index.php, porque eu quero implementar agora o listar. Preciso da conexão com o banco de dados. Em seguida, não preciso o ID do usuário. Não é cadastrar endereço, será listar usuários. Não preciso desta instrução, apago toda essa instrução. E o formulário também não preciso. Deixei somente isso daqui para vocês conseguirem ver. Acesso a este arquivo index, já estava o arquivo index, listar usuários. Para listar, preciso da conexão, não esqueça da conexão com o banco de dados. Em seguida, para selecionar no banco de dados, utilizo select, selecione quais são as colunas que eu quero selecionar. As colunas
ID, nome, e-mail da tabela usuários, coloco as colunas ID, nome e coluna e-mail. From, da qual tabela usuários, não coloco nenhum limite, só coloco order by, ordene pela coluna ID da forma desk, retornando os mais recentes por primeiro. Atribuo para uma variável query underline usuários, pois é mais de um usuário. Preciso preparar a query, pego a variável cone, que possui a conexão, que está dentro do arquivo conexão, prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuários. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável result underline usuários, pois é mais de um usuário. Query preparada, posso executar. Se for um result usuário, execute a query. Depois que executar, eu tenho o resultado. Posso verificar se encontrou algum registro no banco de dados, então eu coloco o comentário. Acessa o hífen quando encontrar o usuário cadastrado no banco de dados. E aqui acima você também pode colocar o comentário. Query recuperar os usuários do banco de dados. E neste hífen, verifico se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro, acessa este hífen. Se não, acessa este else. E neste hífen eu verifico se from result o usuário for true e se from result usuários quanto à linha count, a quantidade de linhas for diferente de 0, então acessa este hífen. Se não, acessa este else. Eu pego a mensagem de erro daqui só para facilitar. Do cadastrar mesmo, coloco neste local. Erro, nenhum usuário encontrado. E quando encontrar, eu posso ler. Para ler, eu utilizo o laço de repetição while. Toda vez que ele passar pelo while, deve ter os dados de um único usuário. Eu quero ler o que está dentro de result usuário. Utilizo o fetch para poder ler. Eu estou utilizando o while, então eu consigo ler cada registro de forma individual. PDO, fetch a source, para poder imprimir através do nome da coluna. Abro chave, fecho a chave e dou um var dump em seguida na variável linha usuário, que possui os dados de um único usuário. Eu posso conferir se realmente eu estou recuperando os usuários do banco de dados. Confiro no navegador se realmente estou recuperando. Sim, eu tenho 4 usuários. Toda vez que ele passou pela linha 25, ele possui os dados de um único usuário. Deu var dump em um único usuário. É um array, então eu posso dar um extract para imprimir através do nome da coluna. Inclusive, o fetch a source aqui, só lembrando para vocês, eu citei que eu estou utilizando o fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Porque aqui o que ele fez? Ele trouxe através do nome da coluna. Fica muito mais fácil de trabalhar, por isso que eu utilizei o fetch a source. Echo, eu quero imprimir através do nome da coluna, mas para imprimir eu preciso dar um extract em um array. Qual é o array? Array linha usuário, que possui os dados de um único usuário. Agora sim eu posso imprimir através do nome da coluna ID, esta coluna ou a chave no array, coluna no banco de dados, chave no array. A chave ID eu posso utilizar ela como uma variável e depois uma quebra de linha. Fica muito mais fácil de trabalhar. ID, nome e e-mail são essas informações. Coloco nome, a chave do array, e depois a chave no array e-mail. Só faltou alterar a palavra que deve ser apresentada para o usuário. E-mail, toda vez que ele passar neste local, imprimir os valores de um único usuário, eu coloco um traço para separar. O var dump eu não preciso mais, faltou o ponto e vírgula aqui para finalizar. O hábito do JavaScript que não é necessário finalizar, mas no PHP toda a linha deve ser finalizada. E imprimiu os valores da ordem decrescente porque eu coloquei order by ID desk. E quando não encontrar, então eu coloco uma condição aqui para não encontrar nenhum registro, where onde a coluna ID tenha o valor igual a 20. Não tem este usuário. Eu atualizo, erro, nenhum usuário encontrado,
acessou este else. Eu só queria testar este else para apresentar para vocês. Não preciso deste where, só coloquei para testar. Retorno, ok. Aqui abaixo eu quero colocar um link visualizar para que o usuário seja redirecionado para o formulário que implementamos no cadastrar, esse cadastrar. Então, para isso, eu pego o nome do arquivo cadastrar, em seguida no arquivo index, abaixo do e-mail, novamente, echo, crio um link, utilizo a tag href, redirecione para algum local, aspas simples, porque ao redor está o aspas duplo, será o cadastrar, cadastrar endereço. Então, coloco cadastrar, em seguida endereço, cadastrar endereço para este usuário. Para isso, abro este arquivo cadastrar e também envio, ponto de interrogação, o ID do usuário, esse ID. Em seguida, ponto e vírgula, não esquecer. Faltou a quebra de linha depois do link. Confiro se tem o link cadastrar endereço. Clicando no cadastrar, sou redirecionado para o cadastrar, eu tenho o ID do usuário. Então, é este usuário que deve receber o valor, que deve receber o endereço. Mas como que eu recebo agora esse ID no cadastrar? Ao invés de eu ter o ID fixo, não utilizo o ID fixo, coloco o comentário ID do usuário dinâmico que vem pela URL. Utilizo o filter, underline input, é um único valor, não será utilizado o array. O valor vem pela URL, então é o input get. E qual é o nome da variável? A variável é ID, conforme está na URL. Variável ID, é este valor que eu quero receber. Aspas simples, será um inteiro, então utilizo o filter, underline sanitize number int. Depois que eu receber, eu atribuo para a variável a mesma variável que eu tinha anteriormente. Pego a variável e colo aqui. Desta forma, eu tenho o ID do usuário que deve receber. Eu testo se realmente funciona. Antes de testar, no cadastrar, eu acrescento um link, um menu básico, a href, redirecione para algum local, será para o arquivo index. Finalizo a tag A, coloco listar, em seguida BR. Pego este link que eu criei e também acrescento no arquivo index, só para ser um padrão. Confiro, atualizo, agora eu posso retornar para o listar. Eu estava no usuário 4. Qual usuário que tem somente um endereço? Clico em procurar. O usuário 2, ele só tem um endereço, então eu cadastro um novo endereço para ele. Abro, deixo esse daqui, agora será o 9, acredito que é o 9, sim, porque o anterior era 8. O usuário 2 que recebe, será? Clico em cadastrar, endereço cadastrado com sucesso, confiro se realmente conseguiu cadastrar, procurar, o usuário 2 recebeu o endereço. Ok, estou cadastrando mais de um endereço para o usuário. Este valor que eu coloquei fixo, eu não quero que seja um valor fixo. Eu quero que, quando conseguir cadastrar corretamente, ele deve limpar o formulário, mas se não conseguir cadastrar, deve manter o valor. Eu faço o seguinte, aqui no form, eu abro o PHP, finalizo o PHP. Importante, essa instrução que eu colocar aqui no PHP, você pode colocar direto no value. Nesta aula será implementado fora, porque eu estou utilizando esse editor, o Visual Studio Code. Se eu indentar o código, ele deixa tudo na lateral direita, fica difícil de visualizar. Então, por isso que eu coloco fora. Se e set, se existir a variável dados, que possui os valores, o mesmo que eu tinha dado o var_dump. Em seguida, qual é a posição? É a mesma posição, o nome do campo, logradouro. Se existir, acessa este if, uma variável logradouro recebe o valor que o usuário já tinha preenchido no formulário. Mas, se não tem valor nenhum, por padrão, é iniciada a variável como vazia. Agora, eu pego esta variável e posso imprimir dentro do value. Apago esse valor fixo, abro o PHP, finalizo o PHP, em seguida só faltou aqui o ponto de interrogação, por isso que não estava apresentando, echo, posso imprimir o valor que está dentro da variável logradouro. E o mesmo eu faço em relação ao número, pego esse PHP,
colo aqui abaixo, não é logradouro mais, agora será uma variável número, e a posição no array, a chave no array número. E também no value, abro o PHP, finalizo o PHP e posso imprimir o que estiver dentro da variável número. Ponto e vírgula. E como que eu faço o teste? Então, eu acrescento aqui um try catch, acrescento o try, se conseguiu executar corretamente, permanece no try, se conseguiu executar essa instrução. Se não conseguiu, acessa o catch, e neste catch, em função de eu estar utilizando o PDO, eu posso utilizar o PDO exception. Você pode utilizar exception, a exceção básica do PHP, ou você pode utilizar o PDO exception, que ele apresenta os detalhes em relação ao erro, em relação a esta query. Fica muito melhor. Em seguida, pego cifrão erro. Abro chave, fecho a chave, coloco uma mensagem de erro. Pego essa mesma, endereço não cadastrado com sucesso. Essa eu deixo aqui, eu crio uma nova mensagem. Erro, endereço não cadastrado com sucesso. E depois coloco erro gerado pelo PDO. Para isso, fecho aspas duplo, abro novamente, concateno, internamente eu utilizo a variável erro, o erro que eu atribuí nesta variável, em seguida instancio o método getMessage. Caso você não saiba o que é um método, é um conteúdo que eu abordo no curso de PHP orientado ao objeto. E posso ver qual é a mensagem que ele apresenta, mas para ver, eu retiro a letra O do logradouro. Está incorreto o nome da coluna. Copio o endereço só para ter como base, atualizo, PHP, tem alguma coisa errada aqui, ele imprimiu. PHP, abre o PHP, assim, tem isso daqui, isso aqui não faz parte. Atualizo, agora sim. Coloco o logradouro, é o logradouro 10, porque o 9 eu já tenho, sim, então agora será o 10, número 936, clico em cadastrar, erro, endereço não cadastrado com sucesso, erro gerado, coluna desconhecida. Por isso que eu coloquei o PDO aqui, porque se eu quiser utilizar a exceção, eu tenho a exceção. Esta exceção você nunca apresenta para o usuário. Esta exceção você pode salvar em algum lugar para você identificar os erros, mas nunca apresente isso para o usuário, porque você está apresentando o nome da coluna que existe no banco de dados. Eu só apresentei este eco porque é um detalhe importante para você que está aprendendo, mas o ideal é apresentar esta mensagem. Testo novamente, clico em cadastrar, endereço não cadastrado com sucesso e o importante, manteve os dados no formulário, manteve o formulário preenchido. Eu quero cadastrar agora corretamente. Retorno logradouro, corrijo o nome da coluna, será para o usuário 2. Exato, César 10, não, é o endereço 10, sim, endereço 10, cadastrar, endereço cadastrado com sucesso, procurar, cadastrou corretamente para o usuário 2. No entanto, não limpou o formulário. Quando conseguir cadastrar, eu quero limpar. Então, eu simplesmente coloco um set, limpe o formulário. Para isso, eu utilizo destrua a variável dados. Um set, destruindo a variável dados, não possui dados, não possui logradouro e não possui número. Será que é isso? Copio o endereço, abro outro usuário. Qual outro usuário que não tem mais de um endereço? É o usuário 3. O usuário 3 não possui. Então, abro o usuário, coloco logradouro 11, número 936, clico em cadastrar, endereço cadastrado com sucesso. E o que ele fez? Limpou o formulário, implementado o cadastrar. Então, o objetivo da aula era apresentar o cadastrar mais de um endereço para o usuário. Já apresentei o cadastrar, que era a primeira etapa. Segunda etapa, listar os usuários e criar o link para eu indicar para qual usuário que eu quero cadastrar. Mas agora também quero implementar para que o usuário possa clicar para visualizar os detalhes do usuário e também listar os endereços do usuário. Para isso, eu crio um novo arquivo. Eu tenho o arquivo index, pego ele como exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, altero o nome para listar. Então, eu pego o nome do arquivo, venho no arquivo index e crio um novo link. Deixo listar aqui acima e pego esse como exemplo.
listar, recorto o nome do arquivo, preciso enviar o ID do usuário que eu quero visualizar, não será cadastrar endereço, será simplesmente visualizar esta frase. Confiro como que está ficando, visualizar. Preciso agora implementar, visualizar, eu coloquei listar, não é listar, é visualizar, então o nome do arquivo está incorreto. Visualizar e altero aqui também para visualizar. Se eu quero visualizar, não há sentido criar um arquivo listar. Incluir a conexão, depois eu preciso receber o ID, segue a mesma ideia do cadastrar, nada de diferente. Preciso receber o ID do usuário. Acrescento neste local o ID do usuário. Depois é listar o usuário? Não, é detalhes do usuário, no singular, porque é um único usuário. Quero para recuperar, então vai ser o seguinte, quero recuperar os detalhes do usuário do banco de dados, ou no banco de dados, deixo no singular. Usuário é um único, então altero no singular, é um único usuário. Preciso ID, nome, e-mail, usuários. Não preciso do order by, eu preciso da condição, where, onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. Limit, no máximo, um resultado. Já sabe, preciso substituir este link. Depois de query preparada, pego o result usuário, o bind param, indicando que eu quero substituir o link ID pelo valor que está nesta variável usuário ID que veio pela URL. Substituí o valor, executei, verifico se conseguiu encontrar, é no singular, acessa o hífen quando encontrar o usuário cadastrado no banco de dados. While, toda vez que ele passar aqui, não preciso do while porque é um único registro, retiro o while, apago, ponto e vírgula para finalizar, não preciso desta chave. Dom extract, exato, não preciso deste link, posso deixar porque daí eu consigo acessar o cadastrar endereço. Nenhum usuário encontrado. Então eu testo normal, posso testar. Visualizar, não atualizei, tinha o listar aqui na parte superior. Atualizo, visualizar, agora sim, detalhes do usuário, na linha 30 eu não alterei alguma coisa. Resulte o usuário, não retirei o S, esqueci, porque aqui resulte o usuário que possui os valores. 4, retornou os dados do usuário, se eu quiser cadastrar o endereço para o usuário, clico em cadastrar endereço. Inclusive, eu posso criar um link aqui para visualizar o usuário. Então, no cadastrar, posso criar agora um novo link aqui acima, é visualizar. Visualizar o usuário. Qual é o arquivo? É o arquivo visualizar. Você pode copiar o nome do arquivo para evitar qualquer problema, porque quando copia, assim evita de colocar o nome errado. Eu preciso enviar o ID do registro e o ID do usuário está dentro desta variável usuário ID. Será que eu consigo? Ainda não, porque aqui é uma variável. Então, preciso abrir o PHP e imprimir o valor que está dentro da variável e finalizar o PHP. Confiro como está ficando, atualizo, visualizar, visualizar o 4. Estou no usuário 4, visualizar, exato. Se eu quero cadastrar endereço, consigo navegar. Mas o objetivo é visualizar os detalhes do usuário e listar os endereços. Então, aqui abaixo no visualizar, depois que encontrou, eu testo quando não encontrar. Coloco 40. Existe este usuário 40? Enter, erro. Nenhum usuário encontrado. Mas ele manteve nos detalhes do usuário. Eu não gostei disso, eu quero fazer o redirecionamento. Então, aqui acima, primeiro, eu inicio a sessão porque eu quero atribuir a mensagem de erro e uma variável global. O iniciar a variável global deve ser a primeira instrução da sua página. Inclusive, vocês podem ver que iniciei a sessão e o comentário eu não coloquei aqui acima, coloquei ao lado, diferente do padrão que eu sigo, porque não pode existir nada aqui acima. E também acrescento o OB_start. Qual que é a função dele? É limpar o buffer de saída, porque eu quero fazer o redirecionamento. E se você estiver utilizando uma hospedagem limitada, pode apresentar erro, uma hospedagem compartilhada.
Então, erro, nenhum usuário encontrado. Ao invés de eu imprimir, eu atribuo para uma variável global, utilizo session em maiúsculo, uma variável global MSG. Depois que eu criar a variável global, posso redirecionar. Para isso, utilizo o header e redirecione para o seguinte local. Location, L maiúsculo, redirecione para o arquivo index.php. Posso pegar esta mensagem no arquivo index. Primeiro, inicio a sessão. Você já sabe, é a primeira instrução que você deve utilizar no seu projeto. Iniciar sessão. Depois, posso verificar se esta sessão, esta variável global MSG, existe. Depois do listar o usuário, dentro do PHP, verifico se e set. Se existir a variável global, então acessa este hífen, imprime o que está dentro desta variável global e um set destrói o que estiver dentro desta variável global para não imprimir novamente. Será que funciona agora? É quando não conseguir visualizar, quando não conseguir encontrar o usuário. O usuário 40 não existe. Dou um Enter, nenhum usuário encontrado, redirecionou para o listar. Beleza, era isso que eu queria. E no cadastrar também eu posso fazer isso. Endereço não cadastrado com sucesso, eu tenho alguma coisa, tenho este if. Neste if, ao invés de eu manter o usuário nesta página, eu posso fazer o redirecionamento. Tenho a mensagem de erro e depois o redirecionamento. Mas para poder utilizar variável global e evitar qualquer erro, o que eu preciso fazer? Vamos ver se vocês lembram. Iniciar a sessão e limpar o buffer de saída. Isso mesmo, simplesmente isso. Quando não conseguir encontrar, eu venho no cadastrar endereço, ele está acessando sendcad. Ah, não era aqui, porque eu não estou verificando se existe. Não é neste else. Eu recorto e testo aqui acima, aqui. Se for vazio a variável usuário ID, acessa este hífen, cria a mensagem de erro e faz o redirecionamento. Se não existir o usuário, então faz o redirecionamento. Vamos ver se acontece isso. Venho em cadastrar endereço, não envio o ID. Vamos ver. Erro, nenhum usuário encontrado. Você também pode verificar se existe usuário no banco de dados. Aqui eu não estou verificando, mas você pode verificar. Se não existir o usuário no cadastrar, se não existir, então você faz o redirecionamento. Ou podemos implementar, não custa nada. Pego essa instrução, já que está pronta, não é muito difícil. Pego este cadastrar, em seguida venho no cadastrar e neste hífen, ou aqui acima também pode ser. Sim, pode ser, porque daí eu crio somente um hífen, ao invés de dois hífen. Ou crio dois, depois eu junto os dois. Pego esta mensagem e colo aqui. Mas aqui é negação agora. Então, eu nego se não for verdadeiro e aqui se for igual a zero. Resulte o usuário. Aqui, porque resulte o usuário. Essa negação. Então, eu retiro essa negação. Eu deixo somente essa parte. Só este verificar. Se for igual a zero. Então, este if eu deixo, só coloco. Esse é 1 e esse é o 2. Testo, visualizar é no cadastrar. Coloco o usuário 40. Existe o usuário 40? Não. Nenhum usuário encontrado acessou esta mensagem de erro, porque não encontrou nenhum usuário. Mas ao invés de ter dois if, eu posso resumir em um único. Copio isso daqui, então, isso deve ser verdadeiro ou isso deve ser verdadeiro. Um dos dois deve ser verdadeiro, não precisa ser os dois. Ou coloco AND, os dois precisam ser verdadeiros. Precisa existir o ID, então aqui eu inverto. Em função de ter colocado o AND, então eu inverto. Primeiro precisa existir, depois pesquisar no banco de dados o resultado. Venho em cadastrar, coloco usuário 40 e ele não fez o redirecionamento. Então aqui é o OR. Eu esqueci, porque se um deles for verdadeiro, já nenhum usuário encontrado, porque pode existir o ID, mas o usuário não existir no banco de dados. Por exemplo, o ID 40, eu estou enviando o ID. Então, isso aqui é falso, possui valor. Então, não acessa o if. Mas eu tenho ou.
Se isso for verdadeiro, isso vai ser verdadeiro porque não existe usuário 40. Nenhum usuário encontrado. Fez o redirecionamento correto. Aqui você pode implementar outras validações. Por exemplo, primeiro verificar se existe o ID e depois pesquisar no banco de dados. Você que vai ver conforme for melhor para o seu projeto. Eu estou no visualizar. Eu estou visualizando os detalhes do usuário, mas ainda não estou listando os endereços do usuário. Só conferir aqui. Aqui eu não preciso mais nada. É no visualizar. Então, aqui no visualizar, quando eu encontrar o usuário, eu posso recuperar os endereços. Eu pego esta query que já está pronta, assim facilita. E colo aqui abaixo. Não preocupe-se, eu explico. Quero recuperar os endereços do usuário. É um único usuário. Em seguida, na tabela endereços, pego o nome da tabela. Conforme eu já citei, você pode acrescentar outras colunas. Eu somente coloquei essas colunas básicas para conseguir explicar, para não ter a necessidade de ficar criando inúmeras colunas e aumentando o tempo da aula. Altero, query endereços, aqui também endereços, porque são vários endereços. Acessa o hífen quando encontrar endereço cadastrado no banco de dados. Aqui também endereços para ler. Acessa somente este hífen quando existir endereços. Estou realizando a leitura e toda vez que ele passar no while, ele possui os dados de um único endereço, no singular. Depois posso imprimir ID logradouro, então aqui também será o logradouro, só coloco o L e por último tenho o número. Coloco o número e aqui também a palavra que deve ser apresentada para o usuário, número. Não preciso dessas outras informações. Nenhum usuário encontrado, eu coloco nenhum endereço encontrado. Eu não preciso fazer o redirecionamento porque existe o usuário, só não tem endereço cadastrado para este usuário. Confiro, atualizo, imprimiu. Usuário 4 possui, não, ele retornou todos os endereços. Faltou o quê? A condição aqui, indicar de qual usuário que eu quero. Order by ID desk permanece, só preciso acrescentar o onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. É link? Você já sabe, preciso substituir. Pego o result endereços, em seguida bind param, indicando que o link ID deve receber o valor, é o ID do usuário. O ID do usuário está onde? O ID do usuário está aqui acima, ID usuário. Pego este ID e acrescento neste local. Será que retorna agora somente os endereços do usuário? Este usuário possui usuário 4. Confiro, usuário 4 só possui um endereço? Não, ele possui 2 endereços, 3 endereços, porque ele retornou somente um. Dou um var dump para conferir por que ele está retornando somente um endereço. Sim, ele retornou somente um endereço. Não é o erro na leitura, e sim na query. Ah, não é ID. Eu quero aqui, é a chave estrangeira, o usuário ID. Ele retornou somente o ID 4. Não, é a chave estrangeira. Pego esta chave estrangeira, é usuário ID. Só recordando, eu acesso um determinado usuário, usuário 4. Eu quero retornar todos os endereços que tiverem o ID do usuário como chave estrangeira neste local. 4, 4 e 4. Quem possui a chave estrangeira? Esta coluna. Então, essa coluna que eu devo colocar neste local. E não o ID como eu havia colocado. Eu colocando o ID, retorna esse 4. E esse 4 nem é do usuário 4, é do usuário 2. Então, eu havia colocado incorreto. Agora sim, retornou todos os endereços. O var dump, não preciso mais. Atualizo. São 3 endereços, 678. É 678? 678, exato. Pego outro usuário, pego o usuário... Qual o usuário que não tem vários endereços para facilitar? É o usuário 3, ele só possui o 5 e o 11. Usuário 3, 5 e 11, exato. Detalhes do usuário, depois os endereços do usuário. Eu estou listando. Então, são 3 conteúdos que foram abordados nesta aula. O objetivo era só cadastrar mais de um endereço para um usuário, mas eu optei
implementar algo mais completo. Cadastrar o endereço, mas antes de cadastrar, eu listo os usuários, eu posso selecionar o usuário que eu quero cadastrar um novo endereço. Após ter cadastrado o endereço, inclusive eu testo, cadastro um novo endereço, agora será o 12. Este 12 será para o usuário 3, não, para o usuário 3. 936, cadastrar, endereço cadastrado com sucesso. Posso visualizar agora o usuário 3 possui o endereço 12. Tinha somente 2, agora tem o 3. Implementado o cadastrar mais de um endereço para o usuário. Nas próximas aulas será apresentado como excluir um usuário. Eu tenho listar os usuários. Quando eu excluir o usuário, automaticamente eu excluo todos os endereços, porque atualmente se eu tentar apagar um usuário, eu tento apagar o usuário 1, clico apagar, ok, eu não consigo. Eu quero que quando eu clique em apagar, eu apago o usuário e também eu apago automaticamente os endereços relacionados. Isso será implementado nas próximas aulas. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.